Pessoal, então a gente já terminou a parte que está associada a movimento em uma dimensão, que é a cinemática, né? E a gente viu que tinha o MRU e o MRUV. O MRU eu só tinha uma função horária que eu tinha que me preocupar, que era a função horária da posição, né? Que era S igual a S0 mais V0T. E no MRUV eu tinha mais de uma. Tinha S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Isso aqui, função horária da posição. Eu tinha também a função horária da velocidade. E eu tinha também a equação de Torre-Check. Tá joia? Beleza. Isso é tudo para um movimento numa reta. Retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado. Agora a gente vai sair da reta. Vamos trabalhar um movimento mais real, que é em duas dimensões. Bom, e aí, para a gente trabalhar com movimento em duas dimensões, a gente vai precisar de um conceito que a gente chama de vetor. Por que vetor? Por que vai precisar disso? Porque quando existem algumas grandezas na física, que quando eu falo o número, você já entende, eu não preciso falar mais nada. Por exemplo, se eu falar que a temperatura do meu corpo é 36 graus, você sabe, eu não preciso dar outra informação sobre isso. Você já entendeu o que isso significa. Se eu falar que a minha massa corporal é de 64 quilos, você também já entendeu. Né? Eu não preciso falar mais nada. Agora, se eu te falar o seguinte, eu estou a 2 metros de você, aí você vai ficar em dúvida, eu não falei tudo. Aí você vai pensar, mas você está a 2 metros de mim, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim, acima de mim, abaixo. Você fica sem saber. Porque, por exemplo, eu posso estar a 2 metros do meu vizinho. Esse meu vizinho pode morar do lado, ele pode morar no apartamento de baixo, ele pode morar no apartamento de cima, ele pode morar no apartamento de frente. Então, se eu te disser a posição apenas, só te falando um número, você fica em dúvida. Então eu preciso de dar mais informação. Eu preciso falar o seguinte: você está a 2 metros de mim, à minha esquerda, ou 2 metros de mim, à minha direita. Ou seja, eu preciso de uma informação a mais. Essa informação a mais, então, que vai definir o que a gente chama de vetor, certo? Se eu falar assim, eu estou fazendo uma força, a gente vai ver daqui a pouco o conceito de força, mas se eu falar assim, eu empurro eu estou fazendo uma força de 10 newtons numa caixa. Você vai falar assim, mas essa força você está fazendo para empurrar ela, para puxar, para segurar? Como que você está fazendo essa força? Ou seja, você precisa de mais informação. E é aí que vai entrar vetor. Os vetores, eles dão uma informação a mais para a gente, tá certo? Então, existem algumas grandezas na física que a gente chama de escalar. É aquelas que só o número já te diz tudo. Outras são vetores. O que é um vetor? É uma grandeza que me dá mais informação do que o escalar. Por exemplo, velocidade vai ser um vetor para a gente. Porque se eu falar assim, fulano está a 30 km por hora, só isso é pouco. Você precisa saber um pouco mais. Eu preciso falar assim, fulano está a 30 por hora de Lavras para Nepomuceno. Ou seja, eu te dei a direção e um sentido aí, né? A direção seria Lavras Nepomuceno, sentido saindo de Lavras indo para Nepomuceno. Então, existe esse tipo de grandeza que a gente chama de vetor. Então, uma grandeza vetorial, a gente indica ela, ó, indicamos um vetor da seguinte forma, com uma setinha em cima. Eu vou usar aqui o V, porque para pensar, né, velocidade fica fácil a gente pensar, mas qualquer grandeza vetorial, ela vai ser dita que ela é um vetor por causa dessa setinha aí, tá joia? Um vetor é uma coisa que vai ter sempre três coisas que o definem. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Um vetor sempre tem um módulo, uma direção e um sentido, certo? E como que eu indico um vetor? Numericamente, eu indico o vetor pela setinha. Mas tem um outro jeito de indicar um vetor, que é uma seta grande, assim, ó. Isso aqui, para mim, vai ser um vetor, certo? E o que é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é o comprimento da seta. Esse aqui é o módulo do vetor. A gente vai chamar o módulo de vetor por, ou coloco assim, né, entre duas barras, ou eu simplesmente coloco sem a seta. Isso eu vou estar querendo dizer um módulo do vetor. Além disso, esse vetor tem uma direção. Qual que é a direção desse vetor? É essa direção aqui, ó. Essa direção que a seta está, certo?
E além disso, ela tem um sentido. Qual que é o sentido? Ó, sai daqui e vai para lá. Esse é o sentido dela. Então percebam, essa seta verde aí, ela tem essas três coisas. Ela tem um módulo, que é o comprimento, ela tem uma direção, que é essa aqui, e ela tem um sentido. Ela sai daqui e vai para lá. Então ela tem módulo, direção e sentido, certo? Então isso é importante sobre o vetor. O vetor sempre vai ser uma seta, certo? Uma seta, e essa seta vai ter módulo, direção e sentido. Isso eu preciso ficar atento. E como que eu defino, como que eu escrevo um módulo do vetor? Entre duas barras ou simplesmente sem a setinha em cima. Essa é a forma que eu tenho para dizer que uma coisa é um vetor. Então, o que define um vetor para a gente? Módulo, direção e sentido, tá certo? E ele é sempre indicado, né, numa figura como uma seta. Por exemplo, se a gente fosse pensar em deslocamento, a gente pode pensar no vetor deslocamento, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um caminho mais ou menos assim, certo? E aqui era a minha origem. Suponha que nesse caminho alguém saiu do ponto A e foi até o ponto B. Tá? Se vocês lembram lá do que a gente discutiu em deslocamento, ó, esse aqui ó, é o deslocamento do sujeito. Ele saiu de A e foi até B. Vamos supor que esse deslocamento deu, sei lá, 10 metros. Agora, com o vetor é sempre uma setinha. E se ele é uma setinha, eu vou indicar esse vetor, agora não por essa curva em verde, mas vai ser uma reta que sai de A e vai até B. Então tem uma diferencinha no deslocamento que a gente estava vendo para o caso vetorial. Então, ó, na verdade, agora o meu vetor deslocamento de A até B seria essa reta que liga A até B. Vamos fazer ela aqui. Seria isso aí. Ó, então esse aqui ó, é o meu delta, vou chamar de R para diferenciar desse de cá. O de cá que está em verde seria o meu delta S. Ele é todo esse comprimento. O delta R é um vetor que liga A até B. Então tem essa diferençazinha aí. Mas a gente vai ficar muito tempo agarrado nisso não. Vamos ver. Então o que é importante vocês terem em mente aqui? Vetor é uma seta indicando para onde ela está indo. E essa seta tem um comprimento, que é o módulo. E ela tem uma certa direção, tá joia? Então ela tem módulo, direção e sentido. Aí eu sei que você está curioso, né? Nesse momento você está agora aí se agarrando na cadeira e se questionando o seguinte: tá, mas como que eu faço operações com esse vetor? Como que eu somo, como que eu subtraio, como que eu divido? Eu sei que isso é uma dúvida que com certeza você está tendo nesse momento. Então vamos chegar nela, vamos até lá e vamos trabalhar com isso. Operações com vetores. Operações com vetores. Então, tá bom, eu já entendi o que é um vetor. Eu posso ter um vetor aqui, que eu vou chamar de V1, e eu posso ter um outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de V2. Suponha que isso seja a velocidade de um carro 1 e o V2 seja a velocidade de um carro 2, por exemplo. Aí você quer saber o seguinte: como que eu faço para somar o V1 mais o V2? O que isso dá? Bom, e aí a gente vai ver que essa soma ela pode ser feita de duas formas. Uma é o que a gente chama de regra do paralelogramo. Vamos ver ela primeiro. Regra do paralelogramo. Bom, como que eu faço a regra do paralelogramo? Muito simples. Um vetor ele não precisa ficar fixo no lugar que eu desenhei ele. Eu posso trocar ele de lugar à vontade, eu posso rodar com ele. O que eu não posso fazer de jeito nenhum é mudar a inclinação dele, mas eu posso rodar com ele no espaço à vontade, sem problema nenhum. Eu posso pegar ele aqui ó, e começar a deslocar ele.
Deixa eu só ver se eu consigo usar essa ferramenta aqui. Vamos ver. Então, eu posso pegar esse vetor e... Vamos ver se ele vai andar, né? Posso andar com ele para um lado e para o outro. O que eu não posso fazer? Inclinar ele, nem mudar o tamanho dele. Mas rodar com ele no espaço, eu posso rodar para qualquer lugar. Tanto esse quanto o outro. Então, um vetor ele não está fixo em um lugar. Ele pode rodar. Então, como que eu faço a soma de V1 com V2? Eu posso pegar ele e colocar o início desses dois vetores juntos. Coloco um começando onde o outro começa. Feito isso, por que chama de regra do paralelogramo? Porque agora eu vou meio que desenhar um paralelogramo mesmo. Eu vou colocar uma régua em cima de um deles. Ó. Escolho um aqui. Ó. Vamos pôr a régua em cima desse aqui. Depois eu pego e traço essa régua para a ponta do outro. Né? Não muda a inclinação da régua. Põe ela em cima do vetor. O vetor é sempre uma reta. Né? Põe ela aqui em cima. Trago ela aqui para cima, a ponta do outro vetor. E traço uma reta aqui pontilhada. Ó. Ou seja, eu estou traçando uma reta paralela ao vetor de baixo. Agora eu pego essa mesma régua e ponho ela em cima do vetor 1. Ó, pus ela aqui em cima do vetor 1. Agora eu vou pegar ela e arrastar ela para a ponta do outro, igual eu fiz antes. Só que agora eu estou fazendo para o outro vetor. Aí eu vou e traço uma reta paralela agora ao primeiro vetor. Até que essas duas se encontrem. Ó. Quando elas se encontrarem, esse aí vai ser o meu vetor resultante, ou a soma. Ó. E agora eu pego essa reta e traço uma reta daqui, de onde eles começaram, até o ponto de encontro desses dois vetores. Ó, agora essa linha em preto aqui vai ser o meu vetor soma, tá certo? Simples assim. Como que eu faço então para achar a soma dos vetores? Essa aqui é a soma dos vetores. Ó. Esse aqui é o vetor 1 mais o vetor 2, certo? Então essa é o que a gente chama de regra do paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque essa figura que formou aí é um paralelogramo, tá certo? Então esse é um jeito que a gente tem para somar dois vetores usando a regra do paralelogramo. Aí você pergunta, sei que você está muito curioso para saber o seguinte, e se eu tivesse, na verdade, um outro vetor aqui, ó, um vetor V3, como que eu somo? Não dá para fazer a regra do paralelogramo com 3 vetores? Não, não dá. Mas aí o que eu ia fazer é agora pegar esse vetor aqui que eu acabei de definir, esse vetor que eu achei aqui como sendo a soma, e aplico essa regra de novo. Acho que aqui não vai dar muito certo para tirar ele daqui não. Deu errado. Mas a ideia seria pegar agora esse vetor preto aí, dessa reta preta, e trazer ele até o início aqui do outro. Então ia ficar algo mais ou menos assim, ó. Esse vetor aqui em preto, ele estaria, deixa eu ver, mais ou menos aqui assim, ó. Eu ia trazer ele para cá. E aí ia aplicar a regra do paralelogramo. Ó. Ia pegar nessa ponta e traçar um vetor paralelo a esse preto aí. Depois ia pegar um outro e traçar paralelo ao V3. E aí, de novo, eu ia chegar aqui e pegar o vetor resultante que ia bater aqui. Ó. Esse aqui, esse em verde, seria o V1 mais V2 mais o V3. E se tivesse mais um, fazia a mesma ideia. Essa é o que a gente chama de regra do paralelogramo. Mas essa não é a única regra. Tem outra, que é a regra da linha poligonal. Essa funciona melhor se a gente tiver muitos vetores. Aí a gente faz uma conta. Ó, vamos ver isso aí. Como que eu faço a soma desses três vetores, V1, V2 e V3? Aqui eu pus 3, aqui é o V2. V2 e V3, usando o método da linha poligonal. Acho que vocês vão achar mais fácil esse. Como que eu faço? Ó, eu tenho aqui 3 vetores, podia ter 4, 5, quantos fosse. Como que eu faço essa regra? Eu chego, ó, como eu disse para vocês, eu posso mexer os vetores do jeito que eu quiser, desde que eu não mude a inclinação deles, nem para onde está apontando a seta. Eu posso chegar aqui, ó, pegar esse vetor, que é o V2, e arrastar ele para onde eu quiser, não posso? Então eu posso pegar, ó, e colocar ele aqui, ó, na ponta do vetor 1. Põe o início do vetor 2
no fim do vetor 1. Posso fazer isso? A outra ideia é chegar e fazer o mesmo com o amarelo. Eu vou pegar agora o início do amarelo e colocar na ponta do vetor preto, do vetor 2. Certo? Pronto. Fiz isso. Quantos mais vetor tivesse, eu ia fazendo, pondo um na ponta do outro. Aí, ó, qual que é a soma desses vetores? A soma desses vetores é eu colocar, passar uma reta agora, ó, do início do vetor 1 até o final do outro vetor, que era o que eu estava querendo. Então, vamos só trocar a cor aqui para ficar diferente. Não tem um vermelho, vamos usar um vermelho. Ó, então, a soma vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor que liga, né, o início do primeiro vetor ao fim do último, certo? Então, esse aqui, esse vetor em vermelho, ele é a soma do V1 mais o V2 mais o V3, tá certo? Então, quando você tiver um monte de vetor, basta você fazer isso. Junta todos os vetores dessa forma, traça uma reta do início do primeiro até o fim do último e você tem o vetor soma. O que é importante eu falar para vocês também sobre vetores? Então, isso aqui é a forma que eu tenho para somar vetores. Aí você pode falar, mas e se eu quiser subtrair vetores? Pô, também é muito simples, porque quando eu tenho um vetor, por exemplo, V1, ou um vetor dessa forma, o que é o menos V1? O menos V1 é um vetor igualzinho ele, né? Na mesma inclinação, mesmo tamanho, mas sentido oposto. Esse aqui, ó, é o menos V1. Então, se eu tenho aqui, ó, o V1 e um V2, e eu quero subtrair, fazer, ó, V1 menos o V2, eu sei que o menos V2 é esse vetor aqui, ó, igual ao V2, só que no sentido oposto. Ó. Esse é o menos V2. Então, na verdade, eu vou ter que somar, né, esses dois vetores aqui, certo? E como que eu faço para somar esses dois vetores? Uso aquela regra da poligonal, por exemplo. Ó. Pego o V1, que está assim, aí pego o início do V2 e coloco no final do V1. Ó. O V2 está aqui. Então, esse é o V1, esse é o V2. Na verdade, esse aqui é o menos V2, né? E aí eu estou fazendo ó, V1 menos V2. Então, eu estou somando V1 com o menos V2. Esse aqui é V1 menos V2, certo? Faço igualzinho eu fazia aqui. Mas o vetor, quando eu troco o sinal dele, eu mudo o sentido dele, tá bom? Outra ideia também muito tranquila de se entender é quando eu multiplico um vetor por um número. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, V1, eu vou fazer ele deitado, vai ficar mais fácil para a gente. Ó. Vou fazer aqui V1. O que seria o 2V1? Se eu multiplicar o V1 por 2. Se eu multiplicar por 2, eu dobro o tamanho dele. Ó. Então, se ele tinha aqui 2, 4, 5 quadradinhos, ele vai passar até 10. Ó. 2, 4, 5, 10 quadradinhos. Esse aqui é o 2V1. E se eu multiplicar ele por 3, eu vou triplicar o tamanho dele. Se eu multiplicar por meio, eu vou ter o tamanho dele pela metade. E se eu multiplicar por menos 2, se eu multiplicasse ele por menos 2, o que ia mudar é que eu ia inverter o sinal dele. Se eu multiplicasse esse vetor aí por menos 2, ó, ele ia ter o mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido oposto. Ó. Esse é o menos 2V1. Joia? Então, o vetor é isso. Ele é uma seta com apontando para um ponto, que é o sentido dele. A direção que ele está é a direção do vetor e o tamanho é o módulo. Então, vetor sempre tem módulo, direção e sentido. Eu posso somar dois vetores usando a regra do paralelogramo ou a regra da poligonal, como a gente acabou de ver aí. Um vetor com menos muda o sentido. Né? O módulo continua o mesmo, a direção a mesma, mas o sentido vai se inverter. Tá bom? Agora, pessoal, vai ver uma das coisas que a gente mais vai usar, que é a ideia de componentes de um vetor. A gente vai precisar muito decompor um vetor nas suas componentes. Isso vocês, às vezes o pessoal tem muita dificuldade, mas é uma coisa simples. Presta atenção aqui que vocês não vão ter problema com isso não. O que são as componentes de um vetor? Um vetor, ó, percebe que esse vetor V que eu pus aí, ele está inclinado.
Se ele está inclinado, quer dizer que ele tem aqui um pedaço dele, uma projeção dele, que está horizontal. Né? Pensa, por exemplo, que eu chegasse com uma lanterna aqui em cima e iluminasse, isso aqui fosse um poste aí, né? Com inclinação, o exemplo do poste que eu fiz lá da outra vez. A sombra que esse poste ia projetar no chão ia ser essa linha que eu acabei de fazer aí. Essa linha é o que a gente chama de componente horizontal do vetor. Por que componente horizontal? Porque esse vetor, porque ela está na horizontal, essa linha. E do mesmo jeito que ele tem uma componente horizontal, ele tem uma componente vertical. Naquele exemplo do poste que eu fiz lá, seria o tamanho da linha, seria a componente vertical desse vetor. Então, a componente vertical desse vetor está aqui, ó. Então, eu posso fazer ela aqui também. Ela está na vertical, por isso uma componente vertical. Então, o vetor também tem uma componente aqui, que é o que a gente chama de componente vertical. Bom, por que eu dei aquela aula para vocês sobre trigonometria? Porque percebam que agora eu formei um triângulo retângulo. Quando eu tenho um vetor com uma certa inclinação, ele vai ter um ângulo em relação ao horizontal. E a componente horizontal desse vetor, que eu vou chamar de VH, porque é horizontal, e a componente vertical, que eu vou chamar de componente VV. Percebam que isso forma um triângulo retângulo. E aí, se eu tenho o módulo do vetor e eu tenho o ângulo, eu sou capaz de achar a componente vertical e a componente horizontal, usando as ideias do seno e cosseno. Vamos, por exemplo, obter a componente horizontal. A componente horizontal ela vai ser obtida pelo seguinte. Lembra lá que cosseno era o cateto adjacente, que no caso é o meu VH, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor, que é o módulo do vetor. Então eu posso passar esse cara para cá multiplicando, vai ficar o seguinte, que o módulo do vetor vezes o cosseno é igual a VH. Então a componente horizontal do meu vetor é o módulo dele, que eu posso escrever só como sendo V, então é V cosseno de θ. Então, quando eu tiver um vetor e o problema de falar, esse vetor está com inclinação de 30 graus em relação ao horizontal e tem módulo 10. Qual a componente horizontal dele? Você vai fazer essa conta, você vai colocar o módulo dele vezes o cosseno do ângulo, nesse caso seria 30 graus. Tá bom? E para achar a componente vertical, vamos achar também, componente vertical do vetor. Mesma ideia, só que agora a componente vertical é o cateto oposto. O cateto oposto está ligado ao seno, pelo que a gente viu lá. Então eu sei que o seno daquele ângulo ele é o cateto oposto, que é a componente vertical, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor, que eu posso só colocar como V, tiro a setinha. Então eu posso passar esse V para cá multiplicando, fica V seno de θ é igual à componente vertical do vetor. Então, a componente vertical do vetor é V seno de θ. E aí eu obtive a componente vertical. Lembra lá daquele problema do poste inclinado que eu fiz para vocês? Era exatamente a componente vertical daquele vetor. O vetor era o poste, né? O tamanho dele, e estava com a inclinação ali, eu acho que de 60 graus que eu coloquei, né? Então, basicamente o problema que a gente fez foi achar a componente vertical daquele vetor que era o poste. E eu poderia também achar a componente horizontal, que era a distância do pé do poste até a ponta do fio que estava pendurada ali. Tá bom? Muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. E às vezes o problema me dá a componente vertical e me dá a componente horizontal. E me pede o módulo do vetor. Qual que é o módulo? Então suponha que o sujeito te falou, isso aqui vale tanto, esse aqui vale tanto. Qual que é o módulo do vetor? Teorema de Pitágoras. O módulo do vetor ao quadrado vai ser igual à componente vertical ao quadrado mais a componente horizontal ao quadrado. Isso é a hipotenusa, né, que é esse pedaço todo aqui. Esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Então, apliquei o teorema de Pitágoras.
Então, quanto vale o módulo do vetor? É a raiz da componente vertical ao quadrado mais a componente horizontal ao quadrado. Então, é assim que eu calculo o módulo de um vetor. Módulo de um vetor quando o problema me dá a componente vertical e a componente horizontal. Então, o que a gente aprendeu aqui agora? Que se a pessoa me fala o módulo do vetor e a inclinação dele, eu consigo achar a componente horizontal e a componente vertical. Para a componente horizontal, eu multiplico o módulo pelo cosseno do ângulo. Para a componente vertical, eu multiplico o módulo pelo seno do ângulo. E às vezes ele me dá as componentes e não me fala mais nada. Se ele me der as componentes e pedir o módulo, eu uso o teorema de Pitágoras para achar. O módulo de um vetor vai ser raiz quadrada da soma dos componentes ao quadrado, como está aí, tá bom? Ó, vetor não é difícil, tá? Assistam essa aula mais de uma vez para fixar as ideias, porque às vezes é informação nova e tudo, né? Às vezes a gente assistindo uma vez só não pega. Assiste umas 2, 3 vezes, pausa, faz a continha que eu estou fazendo, analisa o que eu estou falando, que você não vai ter problema. E aí eu vou deixar uma lista, tem uma lista aqui no Siga, para vocês fazerem, com continhas bem fáceis de vetor. Só aplicar essas ideias que eu falei mesmo. Aí eu vou ver se eu deixo alguma aula aí também com algum exercício feito, mas não é difícil. Mas precisa treinar, precisa pegar e fazer a lista que está lá, tá bom?